Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, satisfação receber vocês aqui no nosso Tema Livre Podcast. Muito obrigado por clicar no nosso vídeo. Claro, deixa seu like, deixa seu like, porra. Compartilha com os amigos. O cara começa a tomar um suco de manga, já começa o vídeo já falando do link. Vai no link e deixa o like. Ó, a galera tá participando e tá falando assim, como é que eu faço para me inscrever? Do lado, né, o maestro vai colocar na tela aí para vocês. Só clicar, inscrever. Clicou, você já vai estar inscrito no canal. Tem um sininho, um desenho de um sino. Você clicando nesse sininho, toda vez que tiver vídeo no nosso canal, você vai ser informado no seu smartphone, na sua televisão. Você recebe uma mensagem. Então é ativação das notificações. É bacana porque você vai sempre conhecendo, sabendo que toda semana tem vídeo novo. E hoje tenho a alegria, a satisfação em receber essa grande figura aqui, meu amigo, Dr. Tiziano Viana. Muito obrigado aí pelo convite para o podcast, que hoje eu vou poder ser um pouco mais Tiziano, menos doutor Tiziano da clínica. Ser Tiziano. Hoje é Tiziano. Fisioterapeuta, acupunturista. Que faz cerveja, come água também. Hoje a gente pode falar, inclusive, um pouco mais dessa nobre arte. Pronto. Nós estivemos na rádio, tive o prazer de lhe receber na Rádio Alternativa, e a gente trouxe assim uma pauta, né, para poder falar sobre a fisioterapia, sobre a acupuntura e tal. Obviamente a gente vai abordar isso aqui hoje também, mas existe essa nobre arte que é a de promover, você faz a cerveja. Você confere, e diga-se de passagem, é extremamente saborosa, porque eu já tive a possibilidade de saboreá-la, não no dia de hoje, que você disse que ia trazer e não trouxe. Pois é, rapaz. Mas sem uma outra oportunidade, na casa do nosso amigo Alisson, eu já tive a oportunidade de saborear a cerveja. Tem uma fórmula aí nesse braço. Tem uma fórmula aqui no braço. É para não esquecer? Não tem como esquecer, mas no dia que o Alzheimer tiver, é só olhar pro braço. Tem lúpulo, água, cevada e fermento, que é a fórmula da pureza alemã, né? Massa. Eu tenho tatuado aqui porque é um dos hobbies da minha vida, uma das coisas que eu gosto de fazer. Uma das bagunças que... Nem só de pão vive o homem, né? A gente sente viver só... Já dizia Jesus Cristo, nem só de pão vive o homem, mas de pão e cerveja. Se a gente ficar só na questão profissional, bitolada naquilo ali, meu irmão, o negócio não anda. Você falou uma coisa importante, um hobby, é uma coisa legal, é uma coisa que você gosta de fazer. Bora começar por aí. Por esse hobby. De onde é que surgiu essa paixão? Rapaz, essa paixão surgiu, eu acho que de sangue, de família, né? Família de comedor de água. Aí o que acontece? Sempre meu pai gostou muito. Meu pai gostava de Skol. Bebia Skol, até hoje ele bebe. Mas assim, a Skol é uma cerveja boa quando você não conhece outra. É verdade. Aí você vai tomando as outras e você vai falar, porra, Skol é uma merda. Mas aí o que acontece? Fui pro sul do Brasil em 2011. E lá no sul do Brasil, quando eu cheguei em 2011, eu vi uma máquina de fazer cerveja. Eu falei, pô, tem como fazer essa merda em casa? Tá lá, máquina caseira de fazer cerveja. Eu olhei, preço lá na casa do caralho, né? E era hoje em dia tem. Não, hoje em dia é mais acessível. Não, hoje tá bem mais acessível. E antigamente, tipo assim, a galera não falava que o kit, aquele kit de cerveja, era uma panela de alumínio que você botava num fogo, ligava o fogo e esquentava a água e dava. O cara escrevia kit de cerveja e metia o preço, eu quero. Peso lá na casa do cacete. Panela de alumínio de 20 litros você comprava por R$2.000, R$3.000. Ou seja, a inflação era alta. Aí o que aconteceu? Eu vi aquilo e eu falei, pô, como é que faz isso? Aí voltei para Brumado e assim, larguei de mão. Eu falei, pô, tal. Aí lá pro ano 2014, eu pensei, eu falei, porra, não podia fazer. Mas você comprou em 2011? Não comprei. Você só na época conheceu? Eu só olhei e tipo, me surgiu assim a ideia, pô, podia fazer cerveja. Eu nem sabia que gosto de cerveja artesanal tinha, porque você não tinha, por exemplo... O acesso era diferente. O acesso que você tem hoje, por exemplo, não é artesanal, é considerada hoje especial. Por exemplo, uma Baden-Baden, uma Colorado, sim, elas são especiais. São uma cerveja totalmente diferente dessa Skol que você toma, da Brahma que você toma. Ela tem tipo assim, ela tenta seguir pelo menos as características do produto mesmo, que vem que tem uma bíblia do cervejeiro. Ela tenta seguir ali, BJCP. Aí eu falei, pô,
Não sei o que é, mas eu gosto de cerveja, eu gosto do álcool que tem nela ali, eu vou tentar fazer essa porra. Aí eu comecei a estudar em 2014, até que um belo dia eu falei, pô, dá pra fazer com a panela normal, que, por exemplo, em 2014, o YouTube já tava te dando aula de várias coisas, né? Pô, o cara hoje se especializa em tudo. O cara tem faz gente coisa pior, quer ver então cerveja que é bom. Pô, o cara, no YouTube hoje o cara consegue fazer metanfetamina e a porra. Aí eu falei, não, vou estudar. Aí eu fui baixando um monte de PDF, um monte de livro, Handmotion, que é dos Estados Unidos, não sei o quê. Li o livro todo, eu falei, pô, agora eu consigo fazer cerveja, mas antes disso eu vou fazer no papel. Fiz não sei quantas vezes no papel todo o processo para não dar errado. E no dia que eu fiz, aí, porra, trabalhei, escrevi pra caralho, não sei o que, e deu merda, deu errado. Por que deu errado? Ficou escuro? Era pra fazer uma cerveja, que era tipo assim, uma Blonde Ale, que é uma cerveja tipo dessa que a gente tá tomando aqui, clarinha. Ela virou uma Brown, que é uma cerveja amarronzada. E eu, tipo assim, eu falei, pô, eu vou pegar esse malte caramelo, vou meter todo dentro, não tem nada não, meio quilo de malte caramelo não vai fazer efeito não. Pô, o cara manda 100 gramas, meio quilo vai fazer, porra, não vai fazer merda nenhuma. Gramas, vai ser ele que errou. Rapaz, e quando eu fiz lá, tipo assim, eu não calculei a água. Ao invés de sair 20 litros de cerveja, saiu 12. Com muito mais malte caramelo, só que, tipo assim, na hora de eu botar o lúpulo, eu fiquei assim, porra, pra largar esse lúpulo aqui, esse resto. Lúpulo, pra quem não sabe, é uma florzinha, que é essa florzinha aqui dentro do meu braço. Ela é quem dá o amargor e o sabor da cerveja. Por exemplo, você pega uma IPA, ou IPA, que os meio abaitolados falam, IPA, ela te dá um sabor, dependendo do lúpulo. Se for o lúpulo do Novo Mundo, que é o lúpulo americano, você tem um sabor de cítrico ou mesmo de frutas tropicais, por exemplo, maracujá, manga, frutas desse tipo, né? Sim. Quando você vai pro lúpulo europeu, ele te dá umas características mais terrosa, uma característica mais nobre, que a gente fala que é com resina de pinho, um gosto mais resinoso, mais amadeirado. Aí beleza, eu tava com lúpulo, que inclusive, apesar dele ser do Novo Mundo, ele é um lúpulo americano. Eu lembro da receita até hoje, todinha na minha cabeça. Tipo, eu botei ele todo, ao invés de botar uma pequena parte, eu sentei o lúpulo. Eu tinha lido um monte de coisa, eu falei, não, eu vou inovar isso aqui. Os caras falavam, ó, cervejeiro caseiro, que estiver iniciando, não faz assim não, só faz uma cervejinha leve, uma pale, bem levinha. Vai pesando com o tempo. Aí quando eu cheguei no final, eu falei, rapaz, vai sobrar esse tanto de lúpulo aqui, eu vou picar dentro. Pá, meti, rapaz. A cerveja, assim, ao meu gosto, ela não ficou boa, porque ela ficou muito doce. Porque o fermento não deu conta de consumir a quantidade de açúcar que tinha ali, e ela ficou doce. Aí eu tive um primo que ele tinha vindo pouco tempo dos Estados Unidos, e ele tinha tomado uma cerveja lá, que tinha sido premiada. Ele virou, bicho, a porra da cerveja tá igualzinha que eu tomei lá, que cerveja ganhou um prêmio nos Estados Unidos. Eu falei, véi, sou foda, velho. Mesmo sem querer, eu sou foda, porque eu acertei essa porra errando. Não gostei, mas foi premiada. Foi essa porra. Eu não gostei porra nenhuma. Mas... Agora a galera não entende, não compreende que, como você disse, é obviamente é uma receita, então você tem uma quantidade que vai mudar o sabor. Sim. Se você leva isso para um outro tipo de consumo de alimento, se você acrescenta a determinada situação, vai pesar mais para um lado, a cerveja não é diferente. Teve um boom na época e uma galera começou a comprar e falar, vou fazer e tal, e depois a galera inventar e desanimava. Você até hoje faz. Eu faço hoje, até hoje, por exemplo, domingo passado eu tava fazendo cerveja. Sábado eu fui no aniversário, bebi muita cerveja, a custa lá de minha amiga Casla e Alisson. Aí quando eu fui no domingo, eu acordei, graças a Deus não tenho ressaca, não sei o que é isso. Falei, hoje é dia de fazer cerveja. Aí eu fui fazer cerveja. Aí eu fiz uma IPA que... graças a Deus eu acho que vai sair boa. Tá pra quando? Quanto é o tempo dela pra ir lá? Assim, depende muito do fermento que você usa. Porque o fermento é um ser vivo, né? E ele vai fermentar. O que o fermento faz? Ele vai quebrar as moléculas de açúcar que contém na cerveja, de maltose,
e dextriose. Dextriose muitos fermentos não quebram, né? Porque fica aquele sabor doce residual da cerveja. Já a maltose ele quebra. Quando ele quebra ali, ele vira CO2, que é aquele gás carbônico que exala, e ele vira álcool, né? Parte também acaba transformando em água. Aí você pega aquilo ali e você bota o fermento. O fermento que eu estou utilizando agora é um fermento que é dito como neutro, ou seja, ele não traz características de fermento. Porque assim, tem fermento que te dá, por exemplo, uma cerveja daquela que você bebeu. Eu usei um fermento que ele é uma cepa... Meu Deus do céu, esqueci de onde, da Noruega, se não me engano. Você bota ela para fermentar em temperatura ambiente, ou seja, brumada é uma temperatura excelente para ela, que é tipo assim, quando bate 40 graus aqui, a cepa gosta daquilo. Por exemplo, essa cepa que eu estou usando, se botar 40 graus de temperatura, ou seja, fora de um ambiente controlado, que meu ambiente é controlado de temperatura, essa está fazendo a 19 graus. Se eu deixo brumado, tudo bem, que agora não está a 40, mas está lá dentro 30, 32. A gente tem uma grande quantidade de álcool superior. Álcool superior os aldeídos, né? Ele tem muito aldeído e é o que provoca a dor de cabeça. Que a galera tinha dor de cabeça muito fantástica antigamente, porque eu acho que os caras faziam no meio do tempo a porra da cerveja. Aí botava, não, vá assim mesmo, vá, não tem nada não. O povo bebe. E o povo bebia mesmo. O povo bebia. Oxe, Carnaval de Salvador, você não bebe mijo porque tá quente. Porque se tiver gelado, você bebe. Então, assim, essa cerveja que eu tô fazendo agora, o fermento chegou de início e me dá meio que um susto, assim. Por quê? Parecia que ele não queria fermentar. Ele ficou, tipo, domingo, eu inoculei ele, na verdade, na segunda de manhã cedo. Aí segunda, eu falei, esperei pra de noite. Eu falei, não, de noite ela já vai estar com um krauterzinho, que é uma espuminha em cima, olhei nada. Eu falei, porra. Você tem como medir para você ver o teor alcoólico? Nada. Eu falei, pronto. Vamos esperar para terça nada. Só veio funfar mesmo, funcionar ontem, velho. E aí, ontem funcionou. O tempo para a gente imaginar assim. É isso. O que eu tava falando outra vez que é assim. É bem complicado a gente chegar numa resolução geral, porque cada tipo de fermento, cada lugar vai trazer uma resposta diferente, né? Cada temperatura, por exemplo, quando você tem dois tipos de cerveja do tipo ale e cerveja do tipo lager, que é a característica de fermentação. A ale é a cerveja de alta temperatura, ela tende a ter uma fermentação mais rápida. E a cerveja do tipo a cerveja do tipo lager, deixar essa aqui também. A cerveja do tipo lager, ela tende a ter uma característica de fermentação mais demorada, porque a temperatura é menor. Se você for fazer uma cerveja, por exemplo, tipo essa Stella. A Stella é uma cerveja, pra mim, que é uma cerveja tipo, que é considerada tipo de combate, ou seja, que é vende em larga escala, que é feita em larga escala, é uma cerveja muito boa. Sim. Ela traz um sabor de lúpulo, do lúpulo nela, que é muito bom, a sensação do lúpulo. Ela tem um amargor, que pra mim podia ser um pouco maior. Às vezes ela está um pouco mais doce, ou seja, ou pararam a fermentação dela antes do tempo, ou... Como é larga escala, tem essa oscilação mínima, mas tem. Uma oscilação. Então, assim, é uma cerveja muito boa. Se eu for fazer uma cerveja dessa, 1 litro de Stella, por exemplo, hoje uma garrafa de 550 tá na média de R$10, aí, 9,50, R$10. Na porta, pô. A chave da porta que tá na porta. Você vai fazer... É a porta principal, para saída. Você faz... Se você for fazer uma Stella dessa, 1 litro dessa Stella vai sair a 3,50 estourando aí. 1 litro de cerveja, entendeu? Então, 550 a 10, R$3 é muito, compensa muito. Claro, você vai ter que esperar um tempo para aquilo. Claro, isso eu tô falando de insumo, né? Que é malte, água e lúpulo e fermento, que você teria que utilizar, que é um fermento tipo lager. Esse é um fermento belga, você quase não encontra ele só encontra hoje em versão... Acaba encarecendo um pouco por conta que a versão dele, ele não sai da versão seca, são fermentos mais baratos. Ele é de fermento vivo mesmo, ele vem dentro de um sachêzinho, tipo uma pipetinha daquela que o pessoal coloca sangue no laboratório.
Então acaba ficando um pouco mais caro por isso. Mas mesmo assim compensa mais do que você comprar a Stella. Considerando a quantidade de pessoas que consomem, ainda tem pouquíssimas pessoas fazendo, né? Demais, é muito pouca. Não, tudo bem, assim, porque quando você entra no mundo cervejeiro, você começa a viver o mundo cervejeiro. Então você começa a ter, tipo assim, você começa a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu botei lá no Homebrew Talk, que é um dos sites que tem um Homebrew Talk Brasil. E quando você bota lá no Homebrew, você aparece, aí tinha lá, grupo para entrar. Eu falei, tô querendo aprender, eu vou entrar com os caras aqui. Aí eu entrei nesse grupo. Aí tem cerca, tipo assim, de 200 e poucas pessoas em cada grupo. São vários grupos. Na época, o meu grupo deve ter sido o 14º do Brasil, alguma coisa do tipo. Hoje deve ter mais de 1000. Ah, não, tem com certeza. Aí, tipo assim, tem uma galera mesmo do grupo, claro, tem 200 e lá vai cacete. Só que tem gente lá que só tá aparecendo que tá lá, ele não sai, mas também não fala nada, não troca ideia, não sei o quê. Todo grupo, até o de cervejeiro. E tem uma galera, por exemplo, tem o grupo mesmo que eu tô, que é o único que eu fiquei. Tinha um grupo que era muito bom, porque tinha um cara que, hoje o canal dele no YouTube é muito conhecido, ele tá com, tipo, 100 mil seguidores na parte do YouTube, que é Jamal. Ele na verdade o cara é doutor, e o doutorado dele foi em cima de cerveja. Então assim, o cara sabe demais, ele dá várias dicas, não sei o quê. Só que esse grupo que ele tava, só tinha uns caras, fala agora, pau no cu mesmo, os caras nojentos pra cacete. Eu falei, não vou ficar nessa porra não, saí desse e fiquei num outro, onde tem tipo assim umas 35 pessoas mais ou menos que batem papo, né? A gente bate papo, tem um pessoal de Feira de Santana, tem o pessoal de Recife, tem, por exemplo, um das galera, se você olhar aí, eu esqueci o nome da cerveja do desgraçado. Mas tem uma interação dentro da galera na mesma pegada, com o mesmo interesse. Porque às vezes tem uma galera que já tá em outro patamar, já tem mais tempo e quer ficar tirando onda, quer ficar exibindo, criticando. Esse grupo eu gostei por conta disso, entendeu? Esse grupo, assim, tem um cara que ele já ganhou, tipo, o cara, ele pegou o primeiro lugar do campeonato da ESMA que teve. Que foi. E alemão, tá nesse grupo, né? Que você tá nesse grupo. Alemão é gente boa pra caralho. Tu olha pro cara assim, gente boa, tá no meu Instagram, tá no meu. A gente bate papo. Ele agora tem pouco tempo, tem 1 ano mais ou menos que foi pai, não sei o que. Aí ficou um tempo longe da cerveja, voltou agora de novo. Tem um canal também, cervejeiro caseiro, se não me engano. Então assim, já popularizou muito mais. Quando eu falo quantidade, se você pegar a proporção, proporção cruel, né? Muito pouco, pô. Mas já popularizou o acesso, como você disse, inclusive da aquisição já é outra, pô. Apesar de você estar desvalorizando a panela de R$2.000, a panela de R$2.000, ela não é a panela, ela vende a paixão. Ela vende a paixão, é isso. E aí você em banda por conta da sua paixão. Então aí, o problema é a paixão. Aí você tem que... Mas a paixão geralmente faz isso no bolso da gente também, em todo lugar você se lasca. Em vários aspectos. O legal do podcast, diferente da rádio, que obviamente é bacana, é instrutivo, mas aqui a gente consegue rodar aqui a conversa. A gente consegue... Porque com certeza é uma galera que ele conhece, que gosta, que lhe acompanha, mas que talvez não sabe dessa onda, que não sabe desse conhecimento que você tem, que você faz, né? Que você tem esse hobby. Isso é bacana, legal pra caramba. Sabe como é o apelido dele, Maestro? Sabe? O bruxo. O bruxo das agulhas. Pois é. Eu sou igual o Ronaldinho Gaúcho, só das agulhas, tá ligado? O bruxo das agulhas, aí é fera, rapaz. Acupunturista. Isso. Porra, eu vejo você postar muita coisa e sempre fazendo ali uma orientação e tal. E a galera não sabe, extraio essa deixa aqui da sua própria postagem. A acupuntura não é só agulha. Não. É porque assim, do acupunturista não vive só de agulha. Se a gente falou acupuntura aqui, a amiga Tássia, que estava aqui gravando, ela falou, ai meu Deus do céu, agulha. Não é na hora. Não, a acupuntura, assim, se você for pro ideograma
chinês, né? Aquelas letrinhas toda bagunçada que o chinês fala, que aquilo na verdade não é a letra, na verdade é uma palavra inteira, é um ideograma, né? Aquilo é como se fosse uma forma, por exemplo, rain é homem, é como se você tivesse visto um homem andando de lado assim, então seria uma palavra inteira. Quando você chega lá em acupuntura, você vê lá que é Zangil. O Zangil, ele não está falando, na verdade não fala nem acupuntura. A acupuntura foi uma tradução ocidental para a utilização de agulha, aí pegou o latim, acuspunture, não sei o quê. Mas quando você vai para a medicina chinesa, assim, é o Zangil, onde um ideograma vai significar metal, que ele está falando da agulha em si, apesar de que o início da acupuntura ele não foi feito com agulha, ele foi feito com um pedaço de pedra, com um pedaço de espinho, essas coisas do tipo, pedaço de pau. E o outro é fogo. Então só daí você já vê que a acupuntura ela anda junto com a mocha bustão, que é outra técnica que tem, que quando você acende parece um charuto ali mais ou menos desse tamanho, deve ter uns 28, 30 centímetros, e ele é grossinho, você acende ele. Aí tem paciente que é maconheiro, fica, porra, dá um pau aí, doido. Vou dar um pau. Hoje vai rolar. Mas dá dor de cabeça, velho. O cara que fuma aquela porra, porque ele é muito yang. A mocha bustão, ela é feita de artemisia. Artemisia é uma erva, uma das ervas que tem na medicina chinesa, que é muito, como é que se diz? Como se fosse uma erva sagrada dentro da medicina chinesa, porque ela tem uma grande função dentro do arsenal da medicina chinesa e uma função para a humanidade, já que o chinês gostava de ter contingente populacional. Até hoje, né? O país mais populoso do mundo, essa coisa. Por quê? Isso é cultural deles, eles gostavam. Por quê? A China foi formada por guerra. Quanto maior teu exército, mais chance tu tem de arrebentar com uma porra do inimigo lá. Então uma galera pra brigar lá. Isso, né? Pelo menos ou de murro, de tapa, de pedra. Se for 10 jogando pedra, é melhor do que um. Melhor que um. São 10 pedras de uma vez só. Então assim, a acupuntura, ela daí já não é sozinha. Ela tem que andar junto, casada com a mocha bustão. Claro que a gente faz o diagnóstico e vê se a mocha bustão tem uma necessidade. Porque quando você faz acupuntura no paciente, você... Na verdade, você não está ofertando nada àquele paciente. Uma das coisas que quando eu dou aula, que eu também sou professor, você fala lá, pô, a acupuntura mexe com o quê? O pessoal, mexe com isso, mexe com aquilo. Eu falo, não, na verdade, a acupuntura faz uma coisa. Ela faz o organismo da pessoa se reequilibrar. Ou seja, você devolve a capacidade do organismo gerar homeostase. O que a medicina chinesa fala? É a capacidade do yin e do yang se auto-equilibrarem. Porque o yin e yang ele se equilibra o tempo todo. É a mesma coisa da homeostase. Quando você tem, por exemplo, se a gente for passar para a natureza, noite e dia. O dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. Eles se equilibram. Um não dá origem ao outro de uma forma abrupta, né? Um vai se transformando no outro. No corpo da gente é a mesma coisa. Então seria isso a teoria mais básica da medicina chinesa, que é a teoria do Yin Yang. A gente tem outras teorias que vai explicar o resto das coisas, mas a básica mesmo é Yin Yang. Acaba tudo sendo o equilíbrio do Yin As Yang. pessoas acabam replicando aquilo que mais vê, né? Que é o uso da agulha, que o pessoal filma para postar e tal. Porque é uma técnica que é utilizada, Sim. é de fato utilizada, e há uma comercialização para quem vai fazer esse tipo de oferta de trabalho. Sim. E aí quem é o leigo acaba achando que é só isso, agulha. Mas não é só isso. Não, mas essa questão do equilíbrio que você falou aí, ela é fundamental para tudo, cara. Isso. O organismo da gente ele tem a capacidade de reagir. Quando ele não está reagindo, esse trabalho ele dá esse estímulo, esse incentivo. Isso é muito legal, muito importante a gente falar sobre para a galera entender a função, para não achar também que é uma coisa milagrosa, do tipo, não, fiz aqui e não resolveu, não tive essa... Tem uma série de fatores de cada pessoa, inclusive. De cada pessoa, ou seja, tem pessoas que, tipo, a acupuntura faz um efeito maravilhoso. Por exemplo, eu tive uma paciente com um quadro de ansiedade. Ela estava com ansiedade, já tinha muito tempo tomando medicamento, nada passava. Numa única sessão de acupuntura, essa mulher sumiu. Eu falei, puta que pariu. Essa mulher sumiu porque não fez efeito nenhum. 4 anos depois ela me volta. Ó, desse ano, voltei hoje. Porque
De quando eu fiz a acupuntura contigo aqui, sumiu tudo. Vocês vamos ter que rever o preço. Porque você deu. Vai ser mais caro. Tem que ser 4 anos de tratamento nessa porra. Tu mandou uma Copa do Mundo, minha filha? Foi quase a Copa do Mundo, mas ela só foi porque o marido morreu. Aí quando o marido morreu, ela deu uma crise de ansiedade porque ela falou, porra, eu tenho 2 filhos, como é que eu vou criar? Então assim, é uma coisa, a ansiedade é uma coisa normal do ser humano, inclusive é benéfica ao ser humano. O problema é quando a ansiedade ela começa a ser constante e você não sabe o motivo dela. E atrapalha as coisas básicas do dia a dia, começa né? a atrapalhar as coisas básicas. Essa ideia de eu sou ansioso, muitas pessoas são, muitas pessoas vivem normalmente com isso. Agora atrapalhou as funções básicas. Tem uma coisa que você fala, a gente conversou na rádio, você falou, e na sua rede social você também posta bastante. A gente vai colocar aí na descrição do vídeo sua rede social para a galera que acompanha seguir também lá. Beleza. Que não é normal a pessoa viver com dor. Não. E muitas vezes as pessoas se acostumam de fato a viver com a dor, né? Ela habitua o organismo, dá uma ajeitada ali e você, não, tá doendo, mas eu tô conseguindo levar. E não é normal, né? Não. O que acontece? A dor é algo, assim, a dor em si, pro nosso corpo, ela é normal e ela é benéfica. A dor me mostra que tem algo de errado em meu corpo. Seja ela uma dor crônica ou uma dor aguda. A dor aguda, ela me fala que, tipo, ó, muda isso logo porque tá dando merda. É aquele espinho que entra no pé do cara e o cara só toma analgésico, mas o espinho ele deixa permanecer. Passa a inflamação, naquele momento que ele está tomando analgésico, encharca o corpo dele de parte química, né? Porque a dor, ela é química. Aí você diminui a dor, só que você não tira o espinho. Se você não tira o espinho, você continua tendo o ato que causa aquela dor. Sim. Então a gente tem que sempre procurar, pô, eu tô com dor, por exemplo, acordou, o cara dormiu, tava bem, dormiu, acordou, pô, acordei com a dor da porra no meu ombro. O que é isso? Você tem que se perguntar o que foi, o que eu fiz. Pô, eu dormi de uma maneira inadequada. Então eu vou melhorar a minha postura para poder não gerar uma sobrecarga maior no meu O cara só ombro. não pode ir no Google procurar. Não, aí no Google vai falar, é câncer. Eu Câncer. dormi com a mão aqui, acordei de madrugada com a dormência na mão. Aí eu peço que ele falou infarto. Infarto, AVC. Eu falei, caralho, eu vou infartar. Aí eu falei, Aí o cara, se o cara não infartar, o cara infarta naquela hora. Puta que pariu, vou infartar e morreu. Eu olhei, falei, Google, vai tipo uma porra. Vai tomar no seu Google. Vai tomar no seu Google, que eu dormi, fui pra molhar. Nem lembrava se eu tinha dormido. Eu tenho certeza que foi isso. Melhor do que infarto, né, irmão? Mas melhor. A internet, ela dá. Melhor a gente diminuir nossos problemas do que a gente aumentar. A internet, ela dá um acesso à informação, Sim. mas, ao mesmo tempo, quando você se descuida ou acha que você consegue encontrar tudo ali, incorre nessas circunstâncias. Na verdade, a internet, ela, tipo assim, a internet, ela popularizou a informação pra gente, velho. É ótimo. O problema é o filtro. Sim. Que quem tem que ter o próprio filtro é a pessoa. E às vezes, dependendo da pessoa, ela não vai conseguir filtrar da maneira adequada, né? Por exemplo, é uma das coisas que hoje eu vi um post que foi de minha esposa, que ela postou, e eu tinha visto logo de manhã cedo uma publicação falando que a Netflix ganhou um processo contra um pai nos Estados Unidos que falou que a filha cometeu suicídio. A filha tinha depressão, aquela coisa toda, cometeu suicídio devido àquela série Os 13 Porquês, né? Sim. 13 Porquês lá. E ela falando sobre que muita gente fala, por exemplo, tem Felipe Neto. Felipe Neto tá com depressão e ele sempre tá falando sobre depressão na rede social. E muito profissional acaba falando sobre depressão, tal, não sei o que, só que são vídeos curtos, claro, quando você vai ver no Instagram, por exemplo. E o cara fala de uma situação particular, né? Sim, ele tá falando da situação ele dele. Ele não fala da depressão como doença e nem tem capacidade ele, por isso, de ter a doença, de explicar sobre, né? Aí tem artigos científicos já falando que o ato do pessoal falar sobre a depressão, digamos assim,
sem uma característica, digamos, científica dali, ela acaba potencializando o efeito depressivo. Ao invés dela estar melhorando. Principalmente numa galera dessa que você mencionou. Um cara que tem uma influência no âmbito digital muito grande. Aí o cara começa a ouvir, a pessoa começa a ouvir aquilo ali. E aí vai pensando, fala, pô, mas eu tenho esse sintoma. Não, mas eu também sinto isso. Ah, mas eu também. E esse mas eu também, a pessoa começa a contrair, a trazer para si aquela problemática, né? Sim. É uma situação complicada. Principalmente assim, o cara que já acompanha Felipe Neto, ele já não é zerado, né? Já é uma coisa... Não, já é lesado. O cara eu poupei a palavra, você não poupou. Então, fala igual o problema na cabeça, já bate aí ouve aquele cabeça cara na falar parede. umas merdas e fala assim, eu também tenho isso. Eu também tenho isso. Não, mas é complicado, cara. É complicado. É umas paradas que... Se Felipe Neto falar, eu tenho espinhela caída. É. Meu pé torto pro lado direito. E meu olho é meio vesgo. Cara, porra, eu tenho a mesma coisa. Eu tô lembrando Se não tiver, o cara imita. Eu tô lembrando de uma situação. Meu irmão é especialista na área previdenciária. E aí, a gente participando de uma determinada conversa, a pessoa fez assim, eu quero buscar um benefício e tal. Eu falei, mas por quê? Eu falei, tem um problema. Aí ele falou, não, tudo bem. Qual é a CID? Qual é a doença? Eu falei, tem um problema de nervoso. Eu sou muito nervoso. A primeira coisa que ele fez assim, eu tava sentado próximo, ele assim, ele olhou pra mim. Quando ele olhou pra mim, eu comecei a rir, porque eu já estaria aposentado por isso, né? Eu fico nervoso de ter que trabalhar, velho. Deve ser isso. Puta que pariu, trabalhar, velho. Deve ser isso, né? Ele assistiu a entrevista de Zeca Pagodinho com o Jô Soares. E Jô Soares pergunta, Zeca, qual foi a pior desgraça que você fez na vida? Rapaz, trabalhar. Não, mas é isso, velho. Mas tem gente que tem pavor a essa atividade aí. E Trabalho, velho. é complicado, mas a gente sabe que não é. Trabalho dignifica a alma, mas é uma É desgraça. uma desgraça. É puxado, mas é necessário. É necessário. E é bom. E é bom. Não, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, por exemplo, você trabalha como advogado, você gosta, trabalha na parte da rádio, tá fazendo até o podcast. Botar um PH aqui, vai dar um Bota o problema. PH, podcast. Pauliana chega lascando de Jorginho. Jaxi Malaquias, que desgraça você tá Você tá fazendo? ficando louco? Você tá ficando porra louca, Depois que você desgraça. trouxe Ticiano nesse podcast, você Pois é, escolheu porra. até um H aqui, um Ficou podcast. doido. Quando você tem um tema, a pessoa é da área. É. Ela fala a porra que ela quiser. Verdade. Trouxe aqui a terapeuta, ela fala o que ela quiser. Falou. Ela botou ao invés de uma cerveja, tinha uma piroca na mesa. Graças a Deus Eu que ela botou a contexto. piroca na mesa, você não errou. Pegou Não. a porra da piroca e botou na boca. A pessoa que situação. Ficaria feio. Daria de volta. Daria muita visualização. Daria já de volta. Mas Daria ia valorização. bombar. Ia bombar, mas 1 milhão de seguidores Isso, não ia. um milhão de pessoas falando mal de mim, 1 milhão de pessoas achincalhando a minha pessoa. Nada, moço. Mas a Então, internet ela tem que ter views. Próxima vez eu vou trazer você aqui. Vamos vir. Entendeu? Agora quem pode. vai errar o copo é você. Não erro não, velho. Não erro não. Quando eu conheci um pouco mais da acupuntura por intermédio do seu trabalho, que a gente teve na rádio, que a gente conversou, uma coisa que eu parei de fazer foi, assim, pelo menos ao máximo, tomar medicamento. Isso. Ao máximo. Isso aí que você disse da pessoa entender o que é que está acontecendo consigo para depois tomar um passo. Porque quando você consome o medicamento, o que é que vai acontecer inicialmente? Você vai mascarar, achar que está bom e não vai encontrar o problema e vai entrar num ciclo vicioso. Eu tenho um amigo de longa data, um amigo meu de Salvador, que o sacana ele toma Anadol, então era Anadol na época, não sei se mudou a droga. Continua sendo Mas Anadol era e pirão. todo dia, velho. Todo dia. Mas todo dia, todo Aí dia. ele começa com coisa mais pesada, Mioflex. Aí todos os dias. Fala, velho, Então, tá fica doido, errado. cara. Tá errado todo dia, cara. Aquilo ali cria uma dependência. Essa onda de você. Claro que o medicamento ele tem sua função, tem Claro. momento que é necessário. Mas esse excesso ou a qualquer momento o medicamento é prejudicial pra caramba. Né? A acupuntura, ela traz essa ideia de tratar sem o medicamento. Isso. A acupuntura, a gente tenta, pelo menos, reduzir a maior quantidade de medicamento possível. Até porque, como a acupuntura, ela, como a gente diz na medicina chinesa, ela libera canais, ou seja, ela deixa o corpo da gente mais limpo.
o próprio medicamento ele começa a ter um efeito maior do que ele já tinha antes. Por exemplo, você tem pacientes que, claro, tem paciente que ele não tem como deixar de tomar a medicação. Tem paciente com depressão que ele não tem como deixar de tomar a medicação porque ele fica controlado com aquilo ali. Porque ele tem um risco, por exemplo, de suicídio. Apesar de que depressão e suicídio não quer dizer que a pessoa tem depressão que ela vai ter suicídio, né? O suicídio ela tem uma ligação maior com o ato da pessoa não aceitar os nãos da vida, né? As frustrações, ela não aceita ser frustrada. Essa pessoa, ela pode ser depressiva ou mesmo não. Ela não pode ter, ela às vezes não tem depressão nenhuma. Como teve um caso, eu esqueci de quem foi, um artista famoso dos Estados Unidos, agora eu esqueci. Ano passado ele cometeu suicídio, o pessoal, mas tinha depressão? Não, ele não tinha depressão. A família mesmo falou que não. Por quê? Na verdade ele ficou frustrado com a coisa, ele não soube lidar com aquela frustração, ele se matou. Então a gente tem que deixar bem claro que era muito melhor um psicólogo estar falando aqui do que eu. Mas a frustração, ela na verdade, a não saber lidar com a frustração, que é o motivo de um real suicídio, mesmo do que uma depressão. Porque muita gente depressiva, ela não é suicida. Ela tá lá naquela baixa de autoestima, naquela tristeza absoluta, não quer sair, não quer socializar com ninguém, mas ela não tem motivo nenhum de matar. Se perguntar, você quer se matar, tá doido, porra, vou me matar pra quê? Tá de preto pra baixo, mas não é o Isso, caso. não é o caso dela, entendeu? Então assim, eu não lembro nem mais o que tá falando. O bom é isso. O bom é isso, porque o que acontece? A gente vai conversando. A pessoa, você sabe o que eu acho? É que ele ficou muito focado no assunto anterior. Eu acho que depressão, eu esqueci do resto da porra. Deixa eu pegar aqui logo. Aí, ó, não é fake não. Você não comeu ainda, o que você fala tá de dieta. Eu tô de dieta, eu só bebo. Artesão Pizzaria. Meu amigo Tiquinho, um abraço pra você. 77999426319. Tá assistindo o podcast, bateu aquela fome, meu irmão? Pensa na esfirra deliciosa. 3441-6185. Segue a galera lá no Instagram também. Artesão Pizzaria. Fica aqui com a gente, acompanhando. A gente não comeu agora porque a gente já comeu antes de começar, isso, né? Esse ano não, eu tô de dieta. E aqui o preço é Tiquinho. Tiquinho. Meteu o slogan. É o mesmo nome do dono. O preço é do tamanho do dono. Desse tamanho. O preço é Tiquinho, é um Tiquinho de nada. Gente boa. Você conhece ele, conhece? Conheço. Tiquinho é baixista. Baixista. Pois Das antigas. Você toca o que? Violão, é? Eu toco violão, guitarra e ukulele. Ukulele. Que é o violão havaiano, né? Pô, bicho, é um negócio diferente. Não, porra nenhuma, moço. Na verdade eu fico bebo, batendo. Diriguidim. Igual minha tia fala, só toca duas notas, bestetu. Mas é a resenha boa, você reunir a galera, bater uma viola. Não, eu gosto. Aí o maestro aí é música aí, toca teclado, sanfona, guitarra, toca tudo. Porra! Aí toca punheta também. Aí toca punheta. Aí toca a porra toda, né? Tem que saber quanto é. Quanto é o cachê? Rapaz, pior se ele pedir o cu. O cu, Lelê. Cada um com suas especialidades, né, meu irmão? Pois é. Sim, não a gente pergunte. tava. O papo da depressão, eu não lembro mais qual era a parte que a gente tava. Mas como não é extremamente relevante, aqui a gente conversa sobre qualquer assunto, a gente vai e a gente volta. Vamos. Eu acho que você aprofundou até mais nessa questão por conta de você ter uma companheira especialista, sim. psicóloga e tal. E isso também dá não lhe dá tecnicamente o conhecimento, mas o dia a dia ali você acaba pegando alguma coisa. Bastante, né? E além de tudo, a própria acupuntura dá isso pra gente. Né? Como a acupuntura ela está relacionada com o bem-estar, na verdade, biopsicossocial, a acupuntura ela não fica somente restrita àquela parte física. Tanto que dentro da própria acupuntura a gente vê que doenças ela tem causa externa, causa mista e causa interna. E a maioria das doenças, dentro dos próprios livros de acupuntura, lá você pode pegar os grandes autores, Macios, Alterosh, não sei o quê, Jeremy Ross ou qualquer um outro lá, ele vai te dizer que a maioria das doenças são provocadas por causas internas. As causas internas são emoções. Então todas as emoções,
elas podem nos causar desequilíbrios. Por exemplo, mas eu tenho uma alegria, a alegria causa desequilíbrio? Não, alegria não, a alegria é uma emoção harmonizada. Mas uma euforia, que é um excesso de alegria, pô, o cara que vive eufórico, pô, ele tá bem pra caralho na cabeça dele. Porque ele tá feliz pra caralho, é como se ele tivesse gozado 300 mil vezes num dia só. Então ele tá bem. Só que chega ali, ele tá bem realmente, você olha pro cara, o cara não consegue fazer nada na vida. Por quê? Ele é eufórico. Você chega pra ele, porra, seu tio morreu. Porra, meu tio morreu, caralho, beleza, puta que pariu, vamos comer água nessa porra. O cara tá eufórico. Então ele não consegue manter um relacionamento. Tem uma fuga de equilíbrio. Isso. Que é imprescindível. Seria como se fosse uma fuga, não sei o quê. Mas assim, você vê, quando você pega um quadro de mania, muitos quadros de mania têm uma euforia envolvida. Mania, normalmente, ela vem do quê? De um transtorno bipolar. Pessoa bipolar, ela tem transtorno de depressão acompanhado com quadros de mania. Épocas da vida ela fica depressiva, horas ela tem mania. E normalmente a mania ali, ela vai estar exacerbada, fazendo euforia. Então aquela euforia, ela deixa o cara também ruim. Tipo, apesar dele estar feliz, você olhar pro cara, você olha pra cara do cara, o cara tá rindo, sorriso. A acupuntura, ela tem algum tipo de influência, alguma contribuição com relação a essa questão da bipolaridade, pelo menos de tentar equilibrar essa forma de comportamento, esses sinais, alguma coisa nesse sentido? Tem sim, porque o que acontece? Como a acupuntura, ela tenta sempre equilibrar o ser humano, ou seja, o que seria para o chinês, a gente está falando de um chinês antigo, a acupuntura é coisa antiga, que seria para o chinês antigo um equilíbrio. É o cara, tipo, tá o mundo explodindo do lado dele e ele tá zen. É como se nada fizesse mal adentro dele. Ele vê gente sendo assassinada, sendo morta, não sei o que, ele olha e aquilo parece que não foi nada para ele. O que a gente chama de frieza. Mas é um equilíbrio, não é frieza. Porque assim, ele sente aquilo, ele tem comoção, ele tem tipo, pô, aquela pessoa isso que eu ia perguntar, você falou da comoção, isso não seria um desequilíbrio? Não, mas a considerando comoção que é natural da conduta humana em situações como essa que você mencionou, haver minimamente um estresse, que minimamente uma alteração de comportamento? Sim, você vai ter uma alteração de comportamento, mas aquela alteração de comportamento não vai te causar problema. Tipo, você viu alguém ser assassinado, só que você, pô, a pessoa foi assassinada, que pena daquela pessoa. Mas aí você vira e sai andando. Beleza, sua vida prosseguiu. Outra coisa é, pô, não sei quem foi assassinado. Será que eu vou ser assassinado? Ui! Aquele menino da Maxnet ali, ui, meu Deus, vai me matar aquela porra. Aí pronto, você já tem o quê? Você já tem um desequilíbrio. Aí vira trauma, né? Isso, já vira um trauma. Quando você tem um trauma, né? Trauma, o que significa trauma? Trauma é uma coisa que você é inesperada, de forma abrupta, que aconteceu e que mexeu com você. Dentro da medicina germânica, que é uma das áreas que eu atuo também, ele fala que todo problema que a gente tem é devido a um trauma. Aí ele cita 4 folhetos embrionários e cada um tem um problema. Por exemplo, se eu tiver um trauma, o trauma veio e eu me senti ali impotente diante daquela situação por conta daquele trauma, eu vou ter dor no meu sistema músculo-esquelético, ou seja, dor no braço, dor na cabeça, dor no pescoço, essa coisa toda. Não, se eu sentir um problema como se fosse uma perda da minha integridade física, da minha integridade moral, eu vou ter um outro problema. Eu vou ter problemas mais na parte do cérebro, coisas do tipo. Pericárdio, coração, essa coisa assim. Aí, dependendo do tipo de trauma, você gera uma doença. A medicina chinesa fala a mesma coisa, só que ela não classifica esses traumas pra gente. Ela classifica dentro das 7 emoções. A gente tem 7 emoções, sendo que 5 delas vão ser relacionadas
diretamente aos órgãos da gente. Por exemplo, o coração ele tem uma ligação com a alegria, só que o excesso de alegria depaupera a energia do coração. O excesso de alegria pode gerar uma hipertensão arterial, por exemplo. Você vê que a pessoa que está muito alegre, você olha a cara, está vermelha lá, se você medir a pressão dela, está alta. Que é o excesso de alegria. Tem uma associação imediata. Isso. Raiva. A raiva exacerba o fígado. A raiva é boa. A raiva impulsiona a gente a ter uma prosperidade, por exemplo. Tipo, negócio interessante. a prosperidade ela tem no paquá, dentro da medicina chinesa, a prosperidade ela está dentro do paquá lá, da madeira crescente lá. Você pega a raiva, ela tem madeira ela tem um sentido de expansão. Então você só sai daquela condição de que você está se você tiver raiva daquela condição. Se você tiver passivo ali, você não vai para canto nenhum, você não vai nem volta, você fica ali. Já com a raiva não, você impulsiona, e a raiva ela é crescente, então a raiva explode como se fosse uma bomba, ela vai para tudo quanto é lugar. Então a raiva está ligada ao fígado. Quem é o elemento madeira do corpo, dentro do corpo humano, característica de elemento madeira de expansão é o fígado, que a gente favorece o livre fluxo do Qi. Ele faz circular o Qi em todos os locais do nosso corpo. Ou seja, é a nossa energia. Se o Qi para, me provoca dor. Me provoca, por exemplo, uma hipertensão também, ela pode me provocar, porque a madeira é mãe do fogo, me gera. O medo. O medo ele tem uma ligação intrínseca com o rim. O medo é a emoção básica do ser humano. O ser humano, quando já nasce, ele tem medo. Por quê? Se ele não tiver medo, você morre. Medo é critério de sobrevivência. Medo, você nasceu, você tem que ter medo. Tanto que tem criança, a gente chama... Eu esqueci o nome do porto reflexo, não é de Moro, não. De Moro é de queda. Você faz a criança, faz assim. Mas tem um reflexo, você pega uma criança que está engatinhando, você bota em cima de uma mesa dessa aqui, que chega aqui, ele quando chega aqui, ele trava, ele não cai de jeito nenhum. Ele pode cair assim, escorregar e cair. Desequilibrado. Mas ele segura. Por quê? O medo não deixa ele cair. Quando eu estudei fisioterapia, a gente via que o ser humano ele era caça e caçador, e na evolução do ser humano a gente já morou em copas de árvore, a gente já morou em alto de montanha, essas coisas todas. E nisso, quando os meninos saíam da caverna, eles não podiam cair, porque se caía, morria. É como se fosse um pássaro, né? Que ele nasceu uma águia lá em cima, uma águia americana, por exemplo, na cima lá do quinto dos infernos. O filhote não pula de jeito nenhum, porque tem medo. Então o ser humano é um animal também e ele tem um medo. Então o medo está interligado ao rim. O excesso de medo faz com que nosso rim depaupere. O excesso de medo faz com que nosso rim perca o Qi. O Qi do rim é responsável por reter. Reter quem? Principalmente a urina e as fezes. É aquele caso do cara. Teve medo. Porra, aquilo ali se cagou de medo. É literalmente o cara se caga e se mija de medo. Por quê? O medo depaupera a energia do rim. O rim dele está fraco. Os esfíncteres se abrem. Quando você tem uma tristeza, a tristeza ela tem uma relação muito, muito íntima com o pulmão, elemento metal. Qual a característica da tristeza? Introspecção. A pessoa fica triste, ela introspectiva. Até a fisionomia diminui, encolhe, né? Você tem uma rotação interna de ombro. Então, assim, dentro da fisioterapia, claro, você não estuda isso, mas quando eu estudei medicina chinesa, medicina germânica, a fisioterapia, posturologia, não sei o que, você vai vendo que a característica emocional da pessoa influencia também na característica física. E a característica física influencia na característica emocional. Por exemplo, se você pega uma pessoa, você coloca ela num ambiente emocionalmente favorável, digamos assim, um ambiente mais alegre, um ambiente que o pessoal é mais para frente, não sei o que, a pessoa normalmente anda com os braços, os ombros abertos. Por quê? Ela anda numa postura mais bonita, mais elegante, digamos assim, dentro da postura que a gente vê. Quando você bota ela dentro de um ambiente mais tenebroso, mais frio, que seria uma característica de elemento metal, né? Por exemplo, aqui tem muito branco. Dentro do Feng Shui, elemento metal está exacerbado. Então dá uma característica de frieza. Apesar de que Jorginho ele tem uma característica muito de coração, que é elemento fogo. Então ele alegra o ambiente. Ele não deixa o ambiente ficar
para baixo, mas o ambiente do todo branco, ele tende a gerar uma introspecção. A pessoa já fica mais introspectiva, essa coisa toda. Se a gente for analisar aqui, também tem coisa. Tipo, o vermelho me fala de sucesso, o cinza, ele me fala de uma mistura do yin yang, então faz uma coisa mais que perfeita, não sei o que, apesar de que ele me lembra muito moeda me lembra metal, me lembra mais frieza. Azul é o quê? Azul royal escuro. Azul royal, azul escuro, azul marinho, não sei o que. Ele tem uma ligação com o rim, ele tem uma mesma ligação com o preto, né? Ele é mais para baixo, ele joga a pessoa para baixo. Corta essa cortina azul daqui, mas... Bota essa porra amarela. Desenha um sol. O amarelo, ele tem uma ligação com terra. Tá o bom. elemento terra. Tudo nasce e morre na terra, né? Então ele tem uma característica de gerar preocupação. Me diga aí uma cor que eu vou botar essa cortina de outra cor aqui. Rapaz, botar azul, você falou que joga pra baixo, ainda mais muito, tudo. velho. Você pode botar. Não, assim, é porque depende muito. Você tem várias escolas de Feng Shui. O Feng Shui que eu sigo, eu gosto muito do Feng Shui da escola lógica, que é da bússola também. A escola da bússola, ó. Da bússola não, da bússola é muito difícil de fazer. Do chapéu negro. O povo conversando com uma porra na rua. Pô, uma hora dessa tá captando isso aí no coisa aí? Rapaz. Aí o que acontece? Um verde, o verde é bom. Verde é roxo, verde. Roxo. É prosperidade, entendeu? Tá dentro do pacote da madeira. Pronto. Joga pra prosperidade. Duro eu achar mas vou procurar uma cor assim. Não, é porque depende muito do que a pessoa também, o próprio, tipo, o dono do local é você. Você tem que se sentir bem com isso aí. Se você se sente bem, vermelho é sucesso. Você falou assim da vermelho sucesso, 97 News. A galera usa muito, eu já ouvi, na verdade eu comecei a prestar atenção mais quando a galera falava de restaurante. Que aí tinha algumas cores para estimular, né? Para estimular o apetite. Você bota um laranja, porque a laranja é uma mistura meio que ali de um amarelo com vermelho. Você dá um laranja. Aí você estimula o apetite. E se você for pegar, sentido, por exemplo, a preocupação, tem gente que fica preocupado da fome. Eu tô preocupado, não sei o que, eu não paro de pensar naquilo e por quê? A preocupação tem uma ligação com o baço pâncreas e estômago, que é o órgão digestório dentro da medicina chinesa. Da gente também, o estômago, né? Sim. Baço pâncreas na medicina chinesa, quem faz aquilo, e a cor dele é amarela. Aí você mistura com o vermelho é quem? Coração. Coração é a mãe do baço. Então você aumenta o apetite, você aumenta a força do baço. Então o cara vai querer comer. Você vê que os cardápios das porra lá tem vermelho, tem laranja pra caralho. Eu pesquisei uma determinada vez, falou, não tem relógio. Os caras não deixam relógio à mostra, né? É porque a pessoa tem que perder a hora naquela porra. Ainda mais se for boteco. Boteco, se tiver relógio, o cara fica, porra, minha mulher tá em casa. Já basta a mulher mandando no WhatsApp. Mas no boteco bom não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. Aí você falou dessas coisas, eu me lembrei de uma outra. Hoje a galera quer participar do podcast aí na rua. As velhas conversando, o cara passando com o pessoal da segurança, né? Isso não, participa aí da porra do podcast. Aqui é assim, meu filho. O negócio é. A gente não faz ao vivo, mas não corta nada, meu irmão. Corta nada. Vai. É bom assim. Pra gente ir pro ar. Aqui o negócio tem que ser natural. Você trabalha com quiropraxia. Isso. Para quem nunca ouviu falar, o que é essa zorra? Rapaz, quiropraxia, assim, a grosso modo falando, que é a parte da quiropraxia mais conhecida que existe, é o ato de você, como o pessoal fala, de instalar a coluna. Você pega a pessoa, vai lá e instala a coluna dela, instala o pescoço, instala as costas, instala a região lombar e o pessoal, tipo, é o que é mais, digamos assim, vendido. A quiropraxia que eu trabalho, a gente sai muito, às vezes eu não instalo osso nenhum da pessoa, articulação nenhuma, né? Que você vai instalar articulação. Quando eu vou instalar a pessoa, eu faço uma avaliação e vejo se ela realmente necessita, ou seja, é articular aquilo ali ou tem outro componente. Muitas pessoas que chegam com dor, tipo ou região lombar, ou região do pescoço, ou região torácica, o que for, às vezes o problema não está ali, então não adianta instalar, que seria a mesma coisa dar uma dipirona para a pessoa, passar a dor e deixar ali,
Tipo, isso daqui tantos dias você volta. Aí eu torno a instalar, tantos dias você volta, tantos dias você volta. Então o que a gente tem que fazer? Tem que procurar a causa. E muitas vezes a causa é emocional. Então, a quiropraxia que eu trabalho, ela tem tanta a parte estrutural que a gente fala, né? Que é a estrutura de tipo articulações em si. Sim. Como também eu faço a parte da quiropraxia craniana, que é muito pouco conhecida, que você usa só os ossos do crânio. Ela é muito ligada para a parte emocional também do indivíduo. E a quiropraxia visceral, que é das vísceras internas. Aquele dia que eu botei o dedo, cara, não sei, que você foi no inferno, voltou, tal, não sei o quê. Melhora muito. Mas dói pra porra. Dói. Porque você tem que estar liberando uma víscera ali. Liberando o quê? A fáscia daquela víscera. O tecido facial da pessoa, ele recobre o corpo todo. Ele tá cá na víscera, mas ele tá cá na cabeça, ele tá no olho, tá em tudo quanto é lugar. Quando, às vezes, ele para num lugar, que a medicina chinesa, aí eu vou usar a medicina chinesa, tipo, estagnou o Qi em tal local, ou seja, estagnou o Qi no fígado, cá na região de fígado mesmo, no flanco direito. Meu ombro direito pode estar dolorido, minha cabeça do lado direito pode estar dolorido, ou em outro lugar. A porra toda é interligada, Isso, né? velho? Tudo interligado. O corpo da gente é uma máquina fechada e ele não, como é que se diz? Ele não vai funcionar da maneira adequada se tiver um local de maneira inadequada, né? Sim. Aí a gente tem que modificar aquilo. Então a quiropraxia, que o pessoal mais vê, que passa naqueles vídeos, por exemplo, você tem muito vídeo no Instagram que fala, que bota lá o pessoal estalando, tipo, pescoço, estalando as costas. Tem da porra do indiano dando umas marteladas nas costas do cara. Aquilo ali é quiropraxia também, por exemplo. Mas você não acha que há, principalmente por conta da questão da internet, uma ideia também de vender muito mais o produto? O cara cria aquilo ali, porque aquilo chama atenção. Sim. Estalou o pescoço, pô, tô com uma dor aqui. E muitas pessoas têm esse peso, eu vou fazer então. Uhum. O cara não tá preocupado em explicar a técnica, ele quer comercializar o negócio, né? Ele quer comercializar. Inclusive assim, a quiropraxia, ela surgiu, na verdade, na China, né? Ela vem do Chinese San, que é a massagem dos órgãos internos, e o chinês ela tem o tuinar. O tuinar ortopédico, que é uma das áreas que eu também tenho, além da quiropraxia eu tenho o tuinar ortopédico, Chinese San, essas coisas. Então quando você vai ver, ele surgiu daquilo. Você vai instalar a pessoa também, igualzinho, só que tem um outro nome. Só que aí ele veio caminhando para o Ocidente, né? Foi para o Japão, foi para a Índia, foi para a Europa. Aí chega um americano e o americano pegou a quiropraxia. Aí ele falou, vamos fazer quiropraxia. Instala a pessoa melhora. Não são todas as pessoas que devem ser instaladas. Elas podem todas utilizar a quiropraxia? Pode, mas nem todas a parte do estalo da coluna. Só que o americano, o cara é de Hollywood. Aí começou a aparecer em filme. Apareceu, ele jogou não sei aonde. Aí ele foi jogando, que na época não tinha Facebook, não tinha nem Orkut na época, né? Então ele foi jogando nas redes que tinha, que eram os jornais. E o pessoal foi crescendo. E gerou o quê? Gerou isso que a gente tem hoje. Foi muito tempo atrás. Tem mais de 100 anos essa porra aí. Aí tem o que a gente tem hoje. Muita gente acredita que, tipo, eu tô com dor na coluna, eu vou me instalar e melhora. E tem gente que vai lá e se instala sozinho. Quando você se instala sozinho, na verdade, quando você instala uma pessoa, ou seja, de forma passiva, alguém te estralando, você está estralando ali zonas de hipomobilidade. Hipo o quê? Menos, diminuído. Ou diminuído demais e parado. Ou seja, era para movimentar assim, está movimentando pouco. Aí você vai lá e instala de forma passiva, volta a movimentar normal. Quando você se auto-instala, você está gerando o quê? Um estalo na parte de hipermobilidade, ou seja, já está assim muito móvel,
você instala, vai ficar mais móvel ainda, ou seja, você tem um risco maior de lesão. Porque quando você aumenta a mobilidade demais da pessoa... Tem isso, a pessoa que fica assim, sabe? Isso. Quando a pessoa se auto-instala, você tem uma zona... Eu já vi uma galera fazendo com o pescoço, né? Isso, tem muita gente que faz... Tac, tac. Aí vai e instala. Quando eu fiz aqui, instalou o meu. Mas aqui é hipermobilidade. E normalmente onde a pessoa tem a dor, tipo, tá na lombar, você às vezes não instala nem a lombar da pessoa. Por quê? Normalmente a dor vem na hipermobilidade e não na hipo. Por quê? Se está diminuído o movimento, a dor diminui. Tanto que é uma das técnicas que os médicos utilizam. O trabalho do RPG, ele está associado com essa parte da quiropraxia ou é uma outra situação? É uma outra situação. O RPG, ele é francês, né? É de Suchá, ele surgiu com Suchá. E ele visa o quê? Corrigir a postura. Apesar de que a quiropraxia também ela visa corrigir a postura. São duas técnicas que acabam chegando no mesmo local. Sendo que o RPG ele tem um ato de fortalecimento maior. Por quê? A quiropraxia você instala, você devolve ali através de uma técnica brusca, né? Que é um ato brusco. Gerou, pá, instalou, beleza. Aí você gera uma melhora na postura. Beleza. O RPG não. O RPG você tem algumas técnicas de alongamento, de pompagem, e botar a pessoa numa postura para ela se fortalecer e manter aquela postura. Ou seja, a postura mais próxima, são 8 posturas, mais próximas de uma postura normal de uma pessoa. Veio por conta do desenvolvimento neuropsicomotor, aí o cara estudou quando era criança, quando vai crescendo, não sei o que, tem que deixar desse jeito, tal, não sei o que, para os músculos todos se rearrumarem. Rearrumou, beleza. Se não, aí, tipo, a quiropraxia, você instalou, bom, o cara tá reto ali, às vezes no outro dia o cara tá todo torto de novo. Por quê? O músculo dele tá acostumado com aquilo. O RPG tenta tirar esse costume, desenvolver um novo costume àquela pessoa. Entendi. O RPG obviamente, cada situação vai demandar um tipo de aplicação de atividade. Não, bacana, é legal. É interessante, Tiziano, porque muita gente mistura a porra toda, né? O cara sai pegando quiropraxia, aí o cara quer misturar com a atividade da RPG, aí o outro pensa que a acupuntura é só uma... É cada um trazendo uma ideia. E obviamente você tem um profissional, que é aquele que vai ter a capacidade de ir e nortear. E assim, você falou assim, o cara instala sozinho. Eu juro a você, eu acho uma loucura, velho. O cara buscar, a pessoa buscar essa situação, porque pode causar uma lesão grave, né, velho? Sim. Você tem artigo científico, inclusive, falando de pessoas que auto-instalam o pescoço, de lesões que geram lesão medular mesmo, né? Então, gerou lesão medular na nível de pescoço, você tem o risco de, inclusive, ficar tetraplégico ou mesmo de desenvolver uma morte. Pois é. Aí não vale a pena o risco, não. Não. Vale não. Tem alguma coisa que a gente não conversou? Não, acho que não. A gente conversou, acho que tudo. Você não trouxe as agulhas aqui que eu falei pra você trazer. Pois é, vocês a gente tinha até uma cobaia aqui. Uma cobaia aí. Não cabe não essa porra. A gente ia pegar o menino. Maestro ali, Maestro. Vem cá pra você fazer as agulhas aqui. Na próxima, maestro. Na próxima você faz. Na próxima vai ter cerveja artesanal. E na próxima que eu vier eu trago a cerveja. Vai ter agulhas. Isso. Né? E o podcast. Foi uma satisfação lhe receber, obrigado. Satisfação foi minha, Jorginho. Valeu, um abraço. Tamo junto, vai. Tamo junto. Já tava lhe esperando já há algum tempo aqui pra gente bater uma resenha legal. Viu? Prontinho. Um abraço pra vocês todos aí. Galera que tá acompanhando a gente aí, não esquece de se inscrever no canal e compartilha. Vamos botar esse podcast pra bombar, pra galera tá sempre acompanhando. Compartilha com os amigos, deixa o seu like aí, comenta, marca seus amigos. Tamo junto e misturado. Até a próxima. Forte abraço a todos.